Essa é uma visão errônea que se tem da Idade Média, que foi criada pelos homens do pós-Renascimento, que viam a Idade Média como um período onde não floresceu a ciência, tal como eles viam, né, na modernidade, a partir do século XV. Mas se esquecem que a Idade Média preparou o mundo novo que iria surgir com o Renascimento, com as mudanças que ocorriam no mundo a partir dos descobrimentos marítimos e com a Revolução Religiosa, a Reforma e a Contra-Reforma. A Idade Média, como eu disse, são 1000 anos, né? Existe muita mentira com relação à Igreja, à Idade Média. Isso por quê? Porque uma propaganda, principalmente na linha iluminista, o iluminismo que surgiu depois da Idade Média, né? Especialmente na França, né? O racionalismo, o iluminismo, né? Combateu muito a Idade Média, por quê? Porque a Idade Média foi moldada pela Igreja. E como o racionalismo e o iluminismo, né, pós a Idade Média era anticristão, combatia a Idade Média, porque a Idade Média era uma era cristã. E aí houve muita mentira, muita lenda negra, né? É preciso a gente lembrar o seguinte, a Idade Média foi uma idade maravilhosa, né? Daniel Rupes, o maior historiador da Igreja, que não era padre, era leigo, Daniel Rupes diz que, e outros historiadores dizem que foi a fase talvez de maior evolução da humanidade. Veja que coisa interessante, ali surgiram as universidades, as primeiras universidades do mundo, Bolonha, né? Sorbonne, Oxford, Cambridge, Coimbra, Valladolid, La Sapienza na Itália, a maior universidade da Itália até hoje, surgiu pela mão da Igreja. Porque a Igreja tinha os sábios, os doutores, né? As enormes catedrais que surgiram, veja, por exemplo, agora a Catedral de Notre-Dame de Paris, que pegou fogo, né? Para você chegar na torre, você tem que subir cerca de 300 e tantos degraus, né? Só o órgão ali da catedral tinha mais de 700 tubos, uma coisa impressionante. Como é que se faziam obras tão gigantescas, que estão de pé até hoje, lá do ano 1100, estão de pé até hoje, sem usar cimento, sem usar ferro, não para fazer estrutura armada, sem usar guindaste, sem energia elétrica, sem aparelhos de cortes e tudo. Quer dizer, uma coisa maravilhosa as catedrais da Idade Média. Basta quem visita a Europa e vê, por exemplo, fica encantado de ver. Quer dizer, isso tudo contrasta com uma coisa realmente horrorosa que alguém consegue dizer que a Idade Média foi uma idade de trevas. Como uma idade de trevas, se a idade das catedrais, a idade das universidades, das sumas teológicas de um São Tomás de Aquino, de um São Alberto Magno. A Idade Média ela mantém viva, né, toda a cultura europeia, ela consegue manter a tradição e a cultura do mundo antigo e ela passa isso para frente, que renasce, né, no período posterior, até o nome de Renascimento se dá ao período subsequente, porque é a cultura antiga preservada no mundo medieval que floresce. Além de toda a criatividade e invenção para permitir que os homens da época pudessem melhorar as condições de vida. Quer dizer, não dá para entender uma coisa dessa. Quer dizer, para dizer que a Idade Média foi uma idade de trevas, ou a pessoa é ignorante da história ou tem má fé, né? Porque não tem como você perceber. A Idade Moderna conseguiu o desenvolvimento lastreado na Idade Média, porque a ciência, a arte, a música desenvolve tudo. Foi a Igreja que desenvolveu toda a música que iluminava, que encantava as catedrais, todos os afrescos de pintura, de arte, de tudo, a Igreja que desenvolveu. Infelizmente, por uma propaganda anticristã, se criou esse mito, essa lenda negra de que a Idade Média é uma idade de trevas. A figura de Joana d'Arc foi uma coisa impressionante. É um dos fatos assim mais atípicos da história da Igreja, onde a gente percebe que realmente Deus colocou a mão na história da humanidade. Ficou o ícone, né, dessa pessoa que tem uma importância enorme nesse contexto, porque ela representa mesmo, né, esse imaginário medieval.